Professora Rosângela, atividade 6, matemática, quinto ano, trilhas de aprendizagens, prismas e pirâmides, páginas 106 e 107. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosângela. Hoje nós vamos fazer a nossa atividade 6 de matemática, prismas e pirâmides, do nosso trilha de aprendizagem módulo 2, quinto ano. Esta atividade está nas páginas 106 e 107, ok? Então vamos lá. Os prismas retos possuem as faces laterais retangulares, olha só. As faces laterais são retangulares e duas faces com formato igual, mas nem sempre retangular. Estas são chamadas de bases, tá? As duas faces com formato igual, que nem sempre são retangulares, são chamadas de bases. Então a professora vai dar um exemplo aqui, ó. Este aqui é um prisma, olha, ele tem as faces laterais, tá vendo? As faces laterais retangulares, tá vendo? Olha só, todas as faces retangulares. E a face dele, duas faces iguais, olha, em cima e embaixo aqui, olha, que são num formato de um hexágono, são hexagonais, tá bom? Hexágono é formado por 6 partes, 6 lados, tá? Então, esse é um prisma de base hexagonal, ok? As laterais são retangulares, mas a base é em forma de hexágono. Poderia ser um triângulo a base, né? Duas bases triangulares, poderia ser duas bases quadrangulares, tá bom? Como no caso deste outro prisma, tá? Olha, este outro prisma também tem as faces retangulares, mas ele tem as bases quadrangulares, olha, duas bases quadrangulares. No prisma sempre há duas bases iguais, ok? Então vamos lá. As pirâmides têm faces triangulares e também uma face que nem sempre é triangular, denominada base. As faces triangulares são chamadas faces laterais. Então vamos ver uma pirâmide aí, olha. Essa pirâmide, ela tem as faces triangulares, olha, uma face triangular, 2, 3, 4, e a base dela é quadrangular, é um quadrado, estão vendo? Então, a base dessa pirâmide é um quadrado, tá? Poderia ser um outro exemplo. Olha só, tem outro exemplo aqui. Esta pirâmide, essa outra pirâmide aqui, ela tem as faces triangulares. Olha, a professora pintou de cores diferentes para vocês verem quantas faces tem aí essa pirâmide. Mas a base dela também é um hexágono, né? Tá bom? É um hexágono. Ela tem duas bases? Não, a pirâmide ela só tem uma base, tá? Então, ela é uma pirâmide e não um prisma. Um prisma tem que ter duas bases iguais, tá? Duas iguais. A pirâmide só tem uma base igual. Bom, agora nós vamos ver aqui. Os prismas se diferenciam entre si e são denominados pela forma de suas bases. Então, um prisma de base, esse é um prisma de base hexagonal, tá? Este é um prisma de base quadrangular, tá bom? E eles se diferenciam pela forma de suas bases. O mesmo acontece com as pirâmides. As pirâmides também, elas se diferenciam pela sua base. Olha, essa daqui é uma pirâmide de base quadrangular. Essa daqui é uma pirâmide de base hexagonal, né? Então, poderia ser uma pirâmide também com outros tipos de base, tá bom? Bom, vamos lá. Outras formas, né? Além das faces, podemos encontrar outros elementos nos prismas e pirâmides, os vértices e as arestas. Aqui está um cubo e eu vou mostrar para vocês aonde são os vértices e as arestas desse cubo, tá? Vértices são as que nós chamamos de pontas, tá? São as pontas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um cubo, ele tem quantos vértices? 8. 8 vértices, né? Vamos marcar aqui, então,
vamos ver o que são arestas. Aresta é o segmento, vou pegar o exemplo de um cubo aqui também para deixar aqui do ladinho para vocês verem, tá? Aresta é um segmento de reta que liga dois vértices, tá bom? Então, olha, um segmento de reta que liga dois vértices, ó, vai ligar este vértice com esse, ó. Uma aresta, vamos ver quantas arestas tem no cubo? Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta ainda? Sim, 11 e 12, né? Tá? Então, no cubo tem quantas arestas? 12. Tá? As arestas, elas ligam as vértices, tá? Ligam as pontas, né? Então, elas ligam os vértices, ok? Opa, 12 arestas, perdão. Procinga falou de vértice e escreveu o vértice. Então, são 12 arestas. Isso. Agora, nós vamos fazer aqui, vamos ver quantas faces, olha, lembra que a Pro já explicou como que é a face, que é o lado, né, o rosto, né? Então, esse aqui, olha, tem uma face, a estrelinha, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O cubo tem 6 faces, então vamos marcar aí que ele possui 6 faces. Vocês conseguiram entender o que são vértices? As pontas. O que são arestas? O segmento de reta que liga um vértice no outro. E 6 faces, né? As faces são as laterais, essa lateral toda, olha, tá vendo? Um lado todo, são os rostos, né? O rosto da nossa figura geométrica, tá bom? Do nosso cubo aí, no caso, tá? Então, aqui está dizendo, olha, observe a representação de alguns prismas, que nome você daria a cada um? Aqui, nós temos uma pirâmide, tá? No caso, não é um prisma, porque o prisma, como nós vimos, ele possui duas bases iguais. Este tem duas bases iguais, ó, essa base é triangular, tá vendo? E as faces dele são laterais são retangulares, tá vendo? Aqui também tem duas bases iguais e as faces são retangulares. Este também tem duas bases iguais, né? As faces, já essa face não é retangular, é quadrada. Então, o cubo e a pirâmide não são prismas. Esse prisma e este também é prisma. Como você chamaria os prismas, tá? Como você chamaria esses prismas, tá bom? E que nome você daria para cada um? No caso aqui, você pode colocar o nome, tá bom? Embora não seja um prisma, mas você pode colocar que nome você daria para cada um deles, tá bom? Vamos ver aí o que vocês vão responder nessa questão. Opa! Agora, virando a nossa folha, nós vamos fazer essa parte aqui, olha. Complete o quadro com o número de faces, vértices e arestas das figuras. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo o que são vértices, faces e arestas. Esse aqui a Pro já deu, já respondeu lá do outro lado, né? Do outro lado da folha, né? No começo da nossa atividade. Quantas faces tem este? Quantas vértices? Quantas arestas? E vocês vão respondendo aí, tá bom? Quantas de cada um deles. É só vocês contarem e verem direitinho. Agora, vamos fazer aqui. Eu vou fazer com vocês só um desses, para vocês verem o exemplo, tá? Para facilitar para vocês. A Pro já fez o cubo, mas vamos fazer aqui esta pirâmide. Olha, vamos ver quantas faces? Olha, a professora vai pegar o exemplo aqui, olha. Uma face triangular, olha. Uma face, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, tem 5 faces, sendo que 4 são... Então, são 5 faces a pirâmide. Quantos vértices? Quantos vértices? O que são os vértices? Lembra? As pontas, lembra?
tá? Então, um vértice, 2, 3, 4, 5. 5 vértices também. E quantas arestas? Arestas é o segmento de reta que liga um vértice no outro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tá bom? 8 arestas. E aí vocês vão fazer os outros, ok? Entenderam direitinho? Bom, vamos lá para a nossa alternativa B, que está dizendo assim: observando, deixa eu tirar aqui. Isso. Observando uma pirâmide de base hexagonal e um prisma de base hexagonal, aponte as similaridades e as diferenças entre as figuras. Então, uma pirâmide de base hexagonal, um prisma de base hexagonal, que é propôs aqui, tá? Que é este, e a pirâmide também de base hexagonal, olha. São hexágonos, tá vendo? Hexágonos aqui e outro hexágono aqui, olha. A base deles é igual, ok? Olha, 2 hexágonos a base, tá vendo? Mas este tem 2 bases. E este é uma pirâmide. Então, vamos lá. Observando essas pirâmides, olha. Uma pirâmide de base hexagonal e um prisma de base hexagonal, aponte as similaridades. No que eles são iguais? No que eles são diferentes? Tá? Aí vocês vão escrever aqui no que eles são iguais, no que eles são diferentes, né? Tá bom? Então, boa sorte, boa atividade para vocês. Beijos da Pro.